Bom dia, professor. Essa é a nossa apresentação da atividade prática construção do tubo de Pitot. Nosso grupo ele é constituído pelo Gabriel, pelo Lorenzo, pelo Lucas, pelo Paulo e pelo Pedro. Bom, nós vamos começar essa apresentação com uma pequena introdução sobre o que é o tubo de Pitot. O tubo de Pitot ele é um sensor que é utilizado basicamente para determinar a velocidade de um escoamento. E ele consegue estimar essa velocidade através da medição da pressão. O tubo de Pitot ele é utilizado em diferentes áreas do conhecimento que tratem de fluidos, porém na aviação ele consiste basicamente de um tubo que é instalado no exterior da aeronave, posicionado paralelamente ao vento relativo e pode possuir uma ou duas tomadas de pressão, a pressão total e ou a pressão estática. Aqui no canto superior direito nós temos uma imagem de um avião com o tubo de Pitot instalado na sua fuselagem, e essa imagem abaixo mostra os diferentes tipos de tubos de Pitot. Nós temos o tubo de Pitot simples, que só tem uma tomada de pressão total, o tubo de Pitot que só tem uma tomada de pressão estática, e o Pitot estático, que é um tubo que tem ambas as tomadas de pressão, tanto a pressão total como a pressão estática. O tubo de Pitot é imprescindível para a segurança aérea e para a aeronavegabilidade, pois esse sistema Pitot estático, que é quando o tubo ele tem ambas as tomadas de pressão, tanto a total como a estática, ela é imprescindível para o funcionamento dos seguintes instrumentos: velocímetro, maquímetro, altímetro e variômetro. Então, o bom funcionamento do Pitot garante o bom funcionamento de todos esses instrumentos que são essenciais para o voo. Além desses instrumentos primários, instrumentos secundários também utilizam as leituras feitas pelo tubo de Pitot. São esses instrumentos o piloto automático, o sistema de pressurização e a caixa preta. Então, dá para perceber que o tubo de Pitot é um instrumento muito importante para uma aeronave. Visto isso, o objetivo da nossa atividade é a construção de um tubo de Pitot caseiro, utilizando materiais que são encontrados facilmente em casa. Após a construção desse tubo de Pitot caseiro, o grupo vai utilizar esse tubo para realizar a medição da velocidade de escoamentos incompressíveis, e após essa medição, o grupo vai analisar esses resultados, realizando as estimativas das incertezas das medições. Agora nós vamos para a parte prática, montagem e testes. Bom dia, gente. Eu não fiz o vídeo da montagem do nosso medidor de velocidade de escoamento, mas eu vou fazer aqui uma revisão dos principais aspectos de como a gente montou e todo esse aparato aqui também para poder ter uma maior precisão nos dados. Bom, primeiramente eu recortei esse papelão de uma caixa de tênis mesmo, para a gente poder ter como medir mais fácil a elevação do fluido e para a gente ter o dispositivo concentrado também em uma peça. Eu comprei esse tubo de aquário aqui, ele foi baratinho e está servindo bem para os propósitos. Eu fiz furos no papelão e estou usando presilha de pão para poder deixar o nosso tubo o mais retinho possível aqui para poder pegar a elevação do fluido e também para deixar ele bem preso, né, para não ficar com partes muito soltas. Como tomada da pressão de corrente livre, eu estou usando a parte de fora de uma caneta, né? Eu conecto o tubo aqui atrás e aqui na frente ela... Eu vou tentar entrar aqui no meio sem mexer muito. Mas aqui na frente ela vai receber o escoamento, o mesmo escoamento que o tubo a tomada de pressão estática está recebendo. Ali a entradinha da pressão estática. Bom, aqui como um túnel de vento, na verdade uma fronteira para poder garantir que o mesmo escoamento que está chegando para a tomada de pressão de corrente livre seja também o escoamento que está chegando para a tomada de pressão estática. Eu estou utilizando uma bisnaga de mostarda mesmo, eu cortei as partes da frente e de trás e fiz um buraco também para a tomada de pressão estática. Possivelmente essas rebarbas aqui vão afetar um pouco o escoamento, vão gerar um pouquinho de incerteza, mas eu acho que pelo material isso aqui vai favorecer bastante a captação de dados. O resto foi durex para a gente poder prender bem a posição do instrumento, né, para ele tentar ficar o mais horizontal possível. E também para deixar ele bem preso em relação ao secador. Aqui o secador a gente fez uma gambiarra para poder ficar o mais bem direcionado para dentro do túnel também.
Esse aí, esse é o nosso dispositivo. Essas marcações, esses furos aqui, foi porque eu tentei fazer de uma maneira anterior que não deu certo e aí eu remontei e agora tá um pouquinho mais... Bom, agora eu vou fazer o experimento, vou fazer aqui a marcação de onde está o fluido e depois eu vou fazer a marcação de até onde ele subiu. Eu vou repetir o experimento para garantir que não aconteceu nada errado e que tô conseguindo os mesmos resultados. Vamos ver se não tem nenhuma posição aqui descolada antes. Tá, vamos lá. Fluido está no mesmo lugar. Olá, eu sou o Lorenzo, eu vou apresentar agora os dados que a gente obteve com o experimento. Então aqui está uma imagem que a gente mediu em 2 tracinhos o fluido, o quanto ele subiu. A gente teve aí então uma altura de ΔH de 0,8 centímetros, com a incerteza apresentada ao lado, que seria de meio milímetro. E convertendo esse ΔH para metros, a gente tem então 0,0080 metros, mais ou menos, ali é a nossa incerteza na medida. Em seguida, apresentando o cálculo da velocidade, a gente pode mostrar aqui a fórmula que nós utilizamos, que foi essa fórmula, com V igual a raiz de 2 vezes ΔH vezes densidade do líquido, vezes a gravidade sobre a densidade do ar. E, portanto, a gente tem aqui os dados que a gente já tinha antes, que seria o rho do líquido, gravidade e o rho do ar. Então, a gente passando ali para o nosso software que nós utilizamos, que é o Wolfram Alpha, ali tem um link do site que nós utilizamos, a gente chega na velocidade de V1 igual a 11,1, mais ou menos 0,3 metros por segundo. Agora, chegando na discussão dos resultados, a gente viu que nós obtivemos uma velocidade um tanto baixa e a gente pode atribuir essas fontes de erro principalmente pela montagem dos equipamentos, sendo eles a posição do secador, o recorte que sobrou algumas rebarbas ali no nosso copo de maionese, que captou o ar que estava vindo do secador, também talvez a inclinação dos tubos, que não estava exatamente na medida necessária, e talvez até no erro da medida.